faço jornalismo. Eu sempre fui uma criança gordinha, e muito porque a minha família são de pessoas gordinhas e de pessoas baixinhas com estrutura óssea grande, então todo mundo na minha família é meio redondo. E eu acho que eu nunca me importei muito com isso. Eu não ligava muito pra minha aparência, acho que até hoje eu não me importo tanto, mas eu nunca me importei de eu ser gordinha. Pra mim eu achava que eu era normal. Mas quando eu entrei na escola, eu acho que o primeiro bullying que eu tive com o meu peso foi na segunda série, terceira série, quando umas meninas que eram, tipo, as populares da sala, tipo, quando a gente tinha 6 anos, tinha meninas populares na sala, mas elas ficavam mandando bilhetinhos meio que falando ironicamente, nossa, por que você é tão gorda? Ou coisas relacionadas ao meu peso, mas até então isso nunca me incomodou de verdade. Eu só, tipo, ignorava ou batia nelas, porque eu era uma criança meio agressiva. Mas quando eu entrei no meu colégio particular, que foi quando eu entrei do 6º ano e eu fiquei até o 3º do colegial, acho que foi quando eu senti muita diferença de como as pessoas se importavam com a aparência e com o meu peso, porque eu sempre fui cheia de espinha, porque eu tenho problemas hormonais e eu tive que usar aparelhos tipo freio de burro que ficava pra fora, então juntava as espinhas com os aparelhos, então eu sabia que eu era assunto da fala de muita gente e eu também era gordinha ainda, então acho que juntou tudo pro pessoal ficar conversando comigo, ou quando os meninos se aproximavam era pra ficar me zoando e coisas do tipo. Mas eu acho que aconteceu mesmo do 3º ano pro 1º do colegial, que foi quando uma amiga muito próxima minha, ou como eu considerava ela muito próxima, me insultou o meu peso, não na minha frente. Na minha frente ela era minha amiga e por trás ela ficava falando coisas como que eu era uma baleia, ou que eu era muito feia porque eu era muito gorda, ou porque... pasmem, mas ela chegou a falar que eu nunca seria estuprada porque eu era muito feia e muito gorda. Isso me incomodou. No 3º ano do colegial, eu tentei emagrecer, mas era coisas do tipo, eu vou cortar doces, ou eu vou cortar salgados, mas eu continuava comendo as coisas normais como eu sempre comia. E eu cheguei a emagrecer, mas não foi uma coisa considerável, nenhuma coisa que me afetou, porque eu continuava me alimentando do mesmo jeito que sempre. Mas quando eu entrei na faculdade, eu acho que a fala da minha amiga estava muito presa em mim, porque eu cheguei na faculdade e eu vi muitas mais pessoas e muitas mais meninas do que as que eu convivia na escola. Era muita gente, e era muita gente diferente. E toda menina que eu via, eu ficava pensando, nossa, como ela é bonita. Porque eu não sou que nem ela, e eu acho que foi a partir do momento que eu tive esse primeiro pensamento, que foi quando eu desenvolvi um transtorno alimentar relacionado com padrões de beleza. Eu sempre via as meninas da minha sala e queria ser igual a elas, ou as meninas da faculdade eu queria ser igual a elas, e não entendia porque eu não era bonita que nem elas. E foi quando eu comecei a entrar em dietas. Eu comecei a comer de 3 em 3 horas, que supostamente é o que os nutricionistas recomendam que você coma. Eu comia sempre as mesmas coisas, minha alimentação começou a ficar restringida a partir desse momento, até que eu fui cortando muita coisa. A partir do momento em que eu só comia meia barrinha de cereal e uma maçã, e o máximo que acontecia era comer meia colherzinha de arroz e um pouquinho de feijão. E foi quando eu comecei a perder peso de uma maneira muito exagerada. Eu acredito que em 6 meses eu perdi 10 quilos. O problema foi a minha alimentação restritiva. Eu não aceitava comer nada que não fosse o que eu achava certo. Eu comecei a criar na minha cabeça dietas que eu achava que era certo pra mim. Eu ficava lendo coisas na internet, via coisas no YouTube, via coisas em todas as redes sociais.
E eu tentava formular na minha cabeça coisas que eu achava que era certo pra mim, mas na verdade eu nunca passei por um médico pra saber o que era bom pra mim. Eu criava restrições que eu só podia comer uma banana à tarde ou um Danone à noite. De manhã eu tinha que tomar uma xícara de leite, no almoço eu tinha que almoçar alguma coisa. Se fosse algo fora disso, eu começava a ter crises de ansiedade, eu começava a ficar em pânico, porque eu achava que se eu comesse qualquer coisa que estivesse fora do que eu achava considerável bom pra mim, eu ia engordar logo de cara. E isso começou a afetar a minha vida de um jeito muito negativo, porque a restrição não restringiu só o meu peso, não restringiu só a minha alimentação, restringiu a minha vida inteira. Segundo pesquisa da Casa do Adolescente, feita com cerca de 150 meninas atendidas pela entidade, 77% das jovens no estado de São Paulo possuem alguma propensão a desenvolver distúrbio alimentar, seja ele anorexia, bulimia ou compulsão por comer. Além disso, 85% delas acreditam que existem padrões de beleza que a sociedade impõe aos seus integrantes. 46% acham que as pessoas magras são mais felizes. Assim, um transtorno alimentar, ele envolve vários fatores, né? Não dá pra gente falar que é um fator específico, porque se trata de um transtorno psiquiátrico. E quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, a gente tem que levar em consideração a vivência da pessoa, o meio cultural em que ela está inserido, questões físicas dela, questões biológicas. Então não dá para mim colocar que é um fator determinante para o transtorno. Esse transtorno, basicamente, ele age da mesma forma, tanto a bulimia, como a anorexia, como a compulsão alimentar, né? O que envolve esses transtornos? Uma visão distorcida da pessoa, da sua autoimagem, uma baixa autoestima dela, né? Então, assim, essa busca incessante por ter um padrão de beleza faz com que ela comece a adotar comportamentos que são inadequados. Para ela conseguir se enquadrar a esses padrões de beleza, ela vai ter muitos comportamentos inadequados. Então a gente fala assim que ela tem um pensamento disfuncional. Entre os transtornos psiquiátricos que mais matam está a anorexia, até mais que a esquizofrenia, que o transtorno bipolar, porque é uma doença que ela vai debilitando a pessoa fisicamente, né? A gente tem trabalhado aí com casos de anorexia que são muito graves. E o que dificulta esse tipo de intervenção, esse tipo de tratamento, é que a pessoa não se percebe como disfuncional, como uma pessoa que está doente, que está precisando de ajuda. Então, assim, ela está debilitando o corpo dela, ela está debilitando a mente dela, porque ela não consegue se ver, ela não consegue perceber os prejuízos que ela está tendo, tanto emocional, quanto na própria saúde física dela, porque ela não consegue mais se alimentar. Uma pessoa anoréxica, ela olha no espelho, ela não se vê. Ela vê uma pessoa obesa, ela sempre está procurando alguma gordurinha ali, né, no corpo dela, ela acha que nunca tá bom. E para ela uma questão assim muito satisfatória é conseguir vencer a vontade de comer, porque muitas pessoas acham que o anoréxico ele não tem fome. Ele tem fome, sim, mas ele consegue lidar com isso, né? E para ele é uma vitória. Eu consegui não comer mesmo estando com fome. A restrição não restringiu só o meu peso, não restringiu só a minha alimentação, restringiu a minha vida inteira. Eu não queria mais ficar perto das pessoas, porque a convivência com pessoas leva você a comer coisas, e eu não queria comer coisas. A relação com as pessoas fazia com que as pessoas notassem que eu estava perdendo muito peso muito rápido.
E elas falavam isso e eu não queria ouvir, eu só queria ouvir que eu tava magra e que eu tava bonita, porque eu achava que se eu fosse magra, se eu fosse bonita, eu ia parar de sofrer bullying como eu sofri desde que eu era criança. Se eu fosse magra e bonita, eu ia ter mais sucesso, eu ia me sentir melhor. Mas eu não me sentia bem. Chegou a pontos de eu perder quase completamente o relacionamento bom que eu tinha com a minha família. Em um Natal, que foi quando eu cheguei a 40 quilos, foi o mínimo de peso que eu já pesei, foi 40 quilos. Em um Natal, toda a família estava reunida para fazer a ceia de Natal e simplesmente eu sumi, eu fui dormir alegando que eu tava me sentindo mal, que eu tava com dor de cabeça, porque eu não queria ir na ceia de Natal, porque eu não queria comer um pernil, eu não queria comer um pudim, porque não era o que eu comia sempre e eu ia engordar. E se eu ficasse sem fazer exercício físico também, eu simplesmente me sentia mal, eu me sentia irritada. E os exercícios para mim já não eram mais uma fonte de saúde, era uma fonte de eu ter que queimar o que eu comi no dia, principalmente quando, por exemplo, eu tinha uma recaída e eu comia um chocolate. Às vezes eu cheguei aí em academia 2 vezes no mesmo dia, porque naquele dia eu comi um chocolate. Então, além do que eu já tinha ido, eu achei que eu tinha que ir de novo para queimar o que eu tinha comido do chocolate ou coisas do tipo. E eu comecei a me sentir mal fisicamente. Eu sentia muito frio, podia ser dias de 34 graus e eu estava me sentindo com frio. Minhas unhas quebravam muito fácil, minha pele era ressecada, eu tinha uma aparência doentia, quase cadavérica quando eu cheguei a 40 quilos. Eu tinha queda de cabelos de um nível tão extremo que eu estava passando a mão no meu cabelo e caíam tufos enormes, como de pacientes com câncer acontece quando fazem quimioterapia. Mas pra mim tava tudo bem, porque quando eu olhava pro espelho eu via uma menina magra a ponto de estar com os ossos aparecendo e eu achava lindo, porque as modelos têm ossos aparecendo. Essa excessiva comparação, como se um corpo saudável fosse diretamente, como só um corpo magro fosse um corpo saudável, digamos assim, né? Esse foco no corpo saudável. Então, uma pessoa gorda, ela não pode ser saudável, né? Ou alguém que passa 20 horas numa academia, que passa o dia inteiro fazendo exercícios físicos, que come só determinadas coisas. Essa sim é uma pessoa saudável só porque ela é magra, só porque ela está dentro dos padrões. E outra pessoa que se alimenta corretamente, que está dentro dos espaços de sociabilidade, que encontra pessoas, que não abre mão de alguns prazeres. Essa pessoa, o corpo gordo, ele é naturalmente visto na nossa sociedade como um corpo que não é saudável. As pessoas se preocupam com o corpo gordo, né? Como se fossem coisas diretamente relacionáveis. E outra coisa é que um corpo dentro do padrão, quando a gente fala que é um corpo saudável, um corpo dentro do padrão, a pessoa pode estar completamente dentro do padrão e ser inclusive saudável em termos nutricionais, mas e a saúde mental, né? Isso nunca é pensado. Então, a gente precisa olhar também para essa saúde mental, como é importante, né, que não se abra mão de determinados prazeres, que não abra mão de certas sociabilidades em torno desse padrão, desse ideal inatingível que é propagado como um corpo saudável, que não tem nada de saudável, né? Tem um sociólogo francês muito estudado, assim, um dos clássicos, se chama Pierre Bourdieu, que ele fala que as estruturas são estruturantes e estruturadas. Nesse sentido, as estruturas sociais, elas são formadas de pessoas, então elas podem tanto atuar como fator de coerção, criando valores que as pessoas reproduzem, quanto a gente não pode se esquecer que quem produz esses valores são as próprias pessoas. Então, esses espaços de pressão social, desses grupos, eles têm a sua importância porque eles podem sim, talvez não de maneira imediata, mas eles estão ali transformando de alguma maneira alguns valores. Eu acho que a gente precisa pensar primeiro o que é uma autoimagem, né? Autoimagem nada mais é do que a avaliação subjetiva que o indivíduo faz sobre si mesmo e sobre seu próprio corpo, né? Nesse sentido, quando a gente pensa em distúrbios de imagem,
quando a pessoa, aquilo que ela enxerga de si não condiz com a realidade mais, né? Tem o clássico que aí seria o distúrbio do espelho, né? Que a pessoa olha, ela pode estar magérrima, ela é super magra, mas ela ainda olha e se vê gorda por mais que ela esteja magra. Então, não condiz com a realidade, ela não consegue mais enxergar como ela realmente é, porque tem um filtro do padrão que atua sobre ela e que faz com que ela distorça essa imagem. O distúrbio de autoimagem, ele também pode vir por outra via, que é quando existe um foco, uma preocupação excessiva num defeito que a pessoa tem. Então, por exemplo, a pessoa pode estar completamente dentro do padrão, ela é loira, ela é magra, ela é alta, ela está completamente dentro, mas ela tem a pontinha do nariz torto, só ela vê isso, mas para ela aquilo é superdimensionado. E ela acha que todo mundo está reparando naquilo, então é foco excessivo num defeito, né? E que é forçado, então isso pode promover as quase mutilações, né? Automutilações ou, né, interferências excessivas no corpo com cirurgias plásticas, ou mesmo os transtornos alimentares que provêm. O distúrbio de autoimagem, ele vem antes do transtorno alimentar, na minha opinião, né? Porque primeiro você já não consegue mais olhar e isso vai fazendo que alguns transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, a pessoa ela ainda se vê gorda e aí isso vai promovendo transtornos alimentares, etc. Padrões de beleza, eles são situados culturalmente, né? Então eles são situados tanto no tempo quanto no espaço. Então, o que é padrão de beleza hoje, o que é considerado um padrão de beleza hoje no Brasil, por exemplo, não é o mesmo que era considerado padrão de beleza nos anos 50, por exemplo, né? Se modifica. Assim como o que é considerado padrão de beleza aqui no Brasil não é o mesmo que o padrão de beleza na Índia, né? Eles são formados culturalmente, né? Esses valores, esses padrões, eles são historicamente, culturalmente, socialmente situados, localizados. Nesse sentido, existem diferentes padrões de beleza, né, no mundo. Mas também a gente não pode negar que existe sim um padrão homogêneo e globalizante, né, que tem uma origem histórica, que ele parte de uma origem histórica de dominação, né, de violência, e ele é pautado muito, que seriam os padrões globais, né, de beleza, que está muito próximo do padrão ocidental ou europeu de beleza. Elas vêm com muito mais força sobre as mulheres, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e machista, né, historicamente. E então os padrões de beleza, eles atuam muito mais nas mulheres, e o que é considerado beleza dentro dessa ótica, né, seria a mulher alta, magra, loira, de olhos azuis, cabelos lisos. Quanto mais próxima desse padrão europeu, mais se aproxima do que seria esse padrão. Mas é claro que ninguém atinge esse padrão, porque ele é um padrão ideal de beleza. Mas quanto mais próxima desse, mais você tem chances de ser aceito, né, dentro da sua beleza. Acho que as mídias, elas têm muita força nesse sentido, a sociedade como um todo, porque se torna valores. E as mídias, elas têm uma importância muito grande, né? As mídias tradicionais, os meios de comunicação tradicionais, né? Porque elas reforçam esse padrão. Aí é importante a gente pensar em toda essa discussão da representatividade, né? Quem está sendo veiculado como esse padrão. E elas reforçam e elas estimulam o consumo. Por isso que a gente fala que eles são ideais. Porque quanto mais longe, mais inalcançáveis, mais as pessoas vão consumir para tentar atingir. Então é toda uma rede, todo um mercado de cosméticos, todo um mercado da indústria farmacêutica que atua em cima desse padrão e lucra em cima dele, né? Mas acho que o reforço maior vem do lado das mídias tradicionais, das mídias sociais. As modelos têm ossos aparecendo. E elas são os padrões de beleza. E quando eu abri o meu Instagram, eu abri o Facebook, eu li alguma coisa no Twitter, no Tumblr, eu via mulheres magras sorrindo com os ossos para fora. E eu falava, tudo bem, se elas estão sorrindo, elas são bem-sucedidas, elas são felizes e eu tô bem. Eu sempre quis ser jornalista de celebridades, de entretenimento.
Então eu seguia muita gente famosa, eu seguia Kardashians, eu seguia modelos da Victoria's Secret. Então quando eu entrava nas redes sociais, era elas que eu via. E era elas que eu queria ser. Então era isso que eu me inspirava, eu queria ser como elas, então eu não comia. Uma coisa que eu percebi que naquela época talvez não fazia tanto sentido pra mim, mas agora eu percebo que sim. Hoje em dia eu não me importo tanto em tirar fotos de mim mesma e me expor, mas naquela época parecia que eu queria mostrar o quanto eu estava magra, o quanto eu estava bonita e o quanto eu estava feliz. Então eu tirava selfies de mim, eu tirava quase 10 selfies de mim e ficava postando e me sentindo bem, me vendo tão bonita quanto aquelas modelos, mas na verdade eu estava doentia. Eu não diria assim que exclusivamente o uso das redes sociais vai levar ele a isso, né? Mas se a pessoa já tem uma predisposição a um transtorno mental, ela já tem essa questão na vida dela, dissociativa da realidade, vai levar sim a um transtorno alimentar, porque dentro das redes sociais ela vai estar muito exposta aos padrões de beleza, ao que está acontecendo na moda, principalmente as pessoas mais jovens, os adolescentes. Todo mundo quer pertencer a algum grupo, não é assim? E o grupo que dita as regras hoje é o grupo da beleza, das pessoas magras, das pessoas mais bonitas, das pessoas que são editadas, não é assim? Que muitas vezes você depois vendo entrevistas com modelos, com essas mulheres, com essas atrizes belíssimas, você vê que não é tão perfeito assim, né? Tudo cabe um Photoshop. Mas para o adolescente não é assim que acontece. Ele quer ficar bonito igual estava no Photoshop. E para isso ele acaba se punindo, né? Eu não sou assim, eu estou errado, eu estou inadequado. E aí ele procura se adequar a essas regras sociais. Então ele tentando se adequar às regras sociais, ele pode vir adquirir um transtorno alimentar, sim, como bulimia, como anorexia, enfim. A mídia, ela é muito apelativa e muitas vezes a pessoa não se vê pertencente a esse grupo. Todo mundo quer ser bonito, quer sair com um sorriso bacana na foto, quer pertencer a esse grupo dos bonitos e não se sente assim, né? Não se sente capaz, não se sente pertencente a nenhum grupo, se sente isolada. Então ela acaba se autoflagelando, né? E isso vai desenvolvendo o transtorno alimentar. As informações de 2009 da Organização Mundial da Saúde mostram que a anorexia e bulimia atingem 1 e 5% da população mundial. As mulheres têm uma propensão 10 vezes maior de desenvolver esses transtornos. De acordo com pesquisa feita em 2017 pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, houve um aumento de 70% na taxa de homens entre 41 e 60 anos com transtornos alimentares nos últimos 6 anos. A gente tem uma estimativa de 3 meninas para 2 meninos, né? Então, assim, os meninos também estão bem envolvidos com a questão da beleza, com a questão do corpo bonito, né? Com a distorção da autoimagem. E o papel da família é muito importante nesse processo de ajudar essas crianças, né? Esses jovens ou até mesmo adultos, porque são os primeiros que vão perceber os comportamentos inadequados que eles estão tendo dentro de casa, que é o isolamento, ele não consegue mais ter uma refeição com a família, né? Ele não consegue ter mais o convívio social, ele vive em função da dieta, ele vive em função da autoimagem.
Eu acho que foi um processo, não sei avaliar se foi lento, mas enfim, eu percebi, claro, que tinha tido uma mudança, principalmente de humor, mas eu achei que fosse normal, como com qualquer tipo de pessoa. Agora, quando a diferença se tornou comportamental, aí eu realmente percebi que poderia estar acontecendo um problema. E aí eu avaliei como uma mudança comportamental quando houve isolamento social em relação mais a amigos, um pouco menos em relação à família, porque talvez não tenha tido tempo para isso acontecer. E aí eu acho que para haver um isolamento da família, talvez numa situação que fosse mais grave, mas a primeira situação que eu observei como anormal foi um isolamento social em relação aos amigos, e quando eu percebi que havia uma intolerância em relação à diferença entre as pessoas, que é natural, então eu observei que havia um problema aí, mas ainda assim é difícil de você imaginar o porquê, né, disso. Na verdade, você começa a delinear uma situação problemática com a somatória de várias questões. Então tem um mau humor, uma irritabilidade excessiva, e aí depois eu observei um comportamento social que não era condizente com a característica dela, mas eu cheguei à conclusão de que fosse um transtorno alimentar quando eu associei todas essas questões com o emagrecimento exagerado. Eu me lembro que teve um dia que eu já via que ela estava muito magra, mas eu nunca tinha visto sem roupa, né? E aí, como eu já tinha visto alguns casos de anorexia, de pacientes que chegaram a condições terminais, teve uma vez que eu estava passando pelo corredor, a porta do banheiro estava aberta e eu via a imagem que era exatamente igual à imagem que eu via nos livros, né, de pessoas que acabavam morrendo. E aquilo me deixou tão assustada que daí a atitude que eu tive foi de começar a gritar. Totalmente desequilibrada, né? Porque eu vi que... Eu me lembro que eu falei assim, Gabriela, pelo amor de Deus, se você pegar uma gripe, você não vai ter condições de se recuperar de uma gripe, porque o seu corpo não tem mais condições de se manter. Aí foi quando eu fiquei pensando, eu falei, nossa, às vezes pegava no corpo dela e parecia que ia quebrar, porque era tão magro, tão frágil, parecia que era uma menina de vidro. E é bem assustador, assim. É uma situação que foge do controle, assim. Eu vejo que para pessoas que não têm formação em ajudar, é muito difícil. Quando eu vi que era uma situação extrema, na época ela já estava com uma queda de cabelo bastante acentuada. E aí uma vez eu falei, não, será que você não está lavando seu cabelo errado? Será que você não está deixando o cabelo ficar molhado? Será que isso? Será que aquilo? Para ver se ela tentava se ajudar. E aí eu falei, então faz o seguinte, vai tomar banho e aí eu te ajudo a lavar o cabelo para ver se você está fazendo alguma coisa para o cabelo tá caindo tanto assim. E aí eu ajudei ela a secar o cabelo, a pentear e tal, e tava caindo muito, muito cabelo. E aí eu fui, assim, tirando o cabelo que caía e colocando na pia. Tirando e colocando na pia, a pia ficou transbordando de cabelo. E aí eu vi que realmente já era uma situação de desnutrição e tudo mais, né? Foi aí que eu vi um segundo lapso de realidade nela, que foi quando ela falou, Paty, eu vou morrer. É desesperador. Eles me falavam toda hora, principalmente meu pai. Minha mãe, ela tentou, mas ela não conseguia chegar do jeito que ela queria, então ela ficava quieta. É aquela coisa de mãe, ela sempre quer que você coma mais um pedaço de bolo. Então ela nunca me atingiu do jeito que ela queria, mas meu pai, ele chegou a ponto de brigar comigo, de me ameaçar, tirar da faculdade, porque ele tava vendo que eu tava mal. E ele não sabia o que fazer sobre isso. Então eu sei que eles conversaram muito quando eu não estava perto, principalmente com a minha irmã, que ela entende sobre coisas de anatomia humana e coisas do tipo. E conversaram, e minha irmã falou que eu podia estar com problemas de transtorno alimentar. Explicou para eles como que era.
E, como eu disse, teve uma vez que meu pai me obrigou a ficar sentada no sofá enquanto minha irmã explicava o que era transtornos alimentares, me mostrando fotos, praticamente falando, tipo, olha, essa é você, mas eu não fiz nada. Eu continuei seguindo o que eu seguia e a ponto de eu não querer mais falar com eles, porque eu achava que eles estavam querendo me ferrar, me boicotar, sei lá, coisas assim. E eu acho que minha mãe, quando ela foi no médico, ela já tinha conversado com o meu pai antes, e ele falou, se ela não falar, você tem que falar, porque se você não falar, ela não vai contar e vai ficar assim, até provavelmente eu morrer, porque minha médica falou que eu podia ter morrido se eu continuasse do jeito que eu tava. É porque eu sabia que era uma doença relacionada a questões psicológicas, psiquiátricas, né? E é uma sensação muito estranha. Eu me senti totalmente impotente. E eu acho que medo também. Medo é uma afirmação. Com certeza eu senti muito medo. Mas também senti muita impotência. Porque daí você não sabe como tratar a pessoa. Você não sabe se você conversa, você não sabe se você grita. Mas aí eu percebi que depois de um certo tempo em que ela enxergava os problemas nos outros, ela começou a enxergar o problema com ela. Na época a gente morava junto e aí a gente morava no 15º andar. E aí, em alguns momentos, eu percebi que acho que eu que estava ficando paranoica, porque daí eu ficava olhando para a janela, para a sacada, e ficava pensando, meu Deus, o que será que está se passando, né, na cabeça? Será que vai se jogar daqui de cima? Então, o meu medo começou a se transformar um pouco em paranoia por conta disso. Mas teve um momento que eu percebi que a conversa não estava mais resolvendo, que eu também não tinha condições de atingir o que ela precisava, com base na conversa, né? Também não sei se por conta de eu ser um parente muito próximo e isso gerar um bloqueio, enfim, não sei. Mas as sensações não são agradáveis. Eu acho que o medo e a impotência é o que mais caracteriza essa situação. Não sei, difícil de descrever, mas acho que é isso. Por eu morar junto, na época eu fui a primeira pessoa que observou e começou a sinalizar. Eu não sabia muito bem como falar isso, então eu comecei a falar, olha, eu acho que tá tendo um problema de aceitação de imagem. E lá no fundo eu ficava pensando, será que é anorexia mesmo e tal? Até o ponto que realmente eu acabei achando que era uma doença, e foi quando eu falei com todas as palavras, até com palavras meio duras, eu acho, que estava doente, precisava de ajuda, que era uma situação séria, que podia morrer. E foi quando eu liguei e falei, vocês vão marcar um médico, porque essa menina tá doente, será que ninguém tá enxergando isso e tal? E aí foi quando tudo começou, assim, que realmente todo mundo se enxergou numa situação problemática de doença e então, de aceitação talvez, né, de realmente existe um problema, então o que a gente vai fazer? Se a gente já tentou conversar e a gente não conseguiu, é uma coisa que tem que ser levada para os médicos. Na verdade, eu estava doentia, a ponto de quando eu passei no meu médico, endocrinologista, para fazer o exame de rotina do meu tratamento hormonal, ele ficou assustado com o meu hemograma, porque tava tudo num nível crítico, como se eu tivesse com uma doença muito séria. Eu tava com quadros de anemia, eu tava péssima. E eu não confessei pra ele o que tinha. Ele sempre me perguntou se eu tava bem, o que tava acontecendo, mas pra mim eu tava bem, pra mim não tava acontecendo nada. Minha família já tinha percebido, desde eu me distanciando deles, desde relacionamentos de festas que eu simplesmente não queria ficar perto deles, ou eu mesmo não queria abraçar o meu pai, porque eu sabia que ele ia tocar em mim, ele ia sentir o meu osso saltando e ele ia ficar preocupado comigo. E minha família já estava me alertando disso há muito tempo, minha irmã principalmente, porque é da área da saúde. Ela tentou me mostrar coisas sobre anorexia, sobre bulimia, mas eu olhava para aquilo e falava, não sou eu só tô emagrecendo, ou eu só quero cuidar bem da minha alimentação, por isso que eu não vou comer um bolo de final de semana quando minha mãe fizer, porque isso não vai me fazer bem, quando na verdade não é verdade.
E foi quando eu fui no meu médico pela segunda vez, porque ele não entendia porque meus exames estavam tão maus assim. Foi quando minha mãe tomou a frente e falou pro meu médico o que estava acontecendo. Eu lembro que naquele dia eu fiquei calada, olhando pro chão e pensando, por que ela tá fazendo isso? Ela não tá vendo que eu tô bem, que eu tô feliz. Por que ela tá falando essas coisas pra ele? Ele vai querer que eu coma, ele vai querer que eu engorde, que eu ganhe peso. Por que ela tá fazendo isso? E foi quando ele fez eu passar por uma nutricionista, que é uma nutricionista especializada em casos de transtorno alimentar. E no começo eu fui um pouco cética, porque eu não acreditava que eu tinha problema algum. E ela começou a me mostrar imagens, ela começou a me mostrar postagens nas redes sociais. E ela me mostrou como eu via as redes sociais e como isso me afetava. E como eu queria o meu corpo perfeito das estrelas, mas isso não tinha nada a ver. E foi quando acendeu alguma coisa em mim e eu percebi que realmente eu tava doente, porque é uma doença que entra em você, que entra na sua cabeça e não sai, porque a todo momento você sai na rua, você vê uma loja de roupa, tem uma modelo linda e magra. Você entra na academia, tem uma modelo sarada. Você entra em qualquer lugar, tem modelos esqueléticas te olhando e você começa a pensar que esse é o único corpo certo, é o único corpo que vai te aceitar. E não é isso. Eu não sei dizer exatamente se isso alterou o meu entendimento sobre o que é e sobre a situação. Porque como eu já tinha conhecimento prévio com essa situação, então talvez o que tenha mudado para mim é entender como gera sofrimento, né? Porque quando a gente vê numa situação de fora, num estudo de caso, digamos assim, a gente sempre imagina, nossa, que difícil. Mas na realidade você não sente aquilo na tua pele, né? Porque você só imagina de fato que é difícil, mas você não sente a dificuldade de verdade em você. E então eu acho que assim, hoje eu vejo que não mudou a minha relação em entender que é uma situação séria, porque eu sempre achei que fosse. Mas a sensação de viver isso é uma coisa muito complicada, porque não sei, é uma situação que você não aprende a lidar, não tem um roteiro no livro que te ensina a aprender o que fazer numa situação dessa, né? Então é até difícil de você falar, olha, se você tiver alguém na sua família assim, faça isso. Não tem como, porque eu acho que afeta as pessoas de uma maneira diferente, é muito particular, é muito emocional, então fica difícil de você saber exatamente o que fazer. Eu me senti como se tivesse um peso saído das minhas costas, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa em mim que me incomodava, que me deixava triste sempre, que me deixava deprimida, e eu não sabia o que era, porque eu não queria ver o que era. Mas quando ela me mostrou e quando ela falou assim, você está com ortorexia, me explicou o que era ortorexia, falou que eu estava a uma agulha de passar por uma anorexia nervosa, eu senti que eu não tinha mais aquela coisa me incomodando. Eu percebi qual era o meu problema e eu aceitei qual era o meu problema. Então, a partir dali, eu comecei a ver as coisas como elas eram de verdade. Eu comecei a ver o mundo de outro jeito. Eu comecei a olhar as mesmas meninas da minha sala e falava que elas eram bonitas, mas eu também era. E não vou falar que tudo é perfeito. Tem dias que eu tenho recaída, sim. Tem dias que eu não entro mais na minha calça 36 e eu me sinto mal. Mas eu tento sempre repetir as mesmas coisas que a minha nutricionista sempre falou pra mim. E eu tento me ver feliz do jeito que eu tô. E eu tento não seguir mais tantas as mesmas pessoas tóxicas do meu Instagram, que só se importavam com a aparência, ou só se importavam em estarem com 40 quilos. Eu segui outras pessoas, outros modelos, outros corpos, pra ver que o mundo não é um padrão, não existe um padrão. As pessoas querem impor um padrão pra você, mas esse padrão não existe. Você é bonita do jeito que é, e todo dia que eu acordo eu tento parar pra pensar nisso, e sim,
É uma caminhada difícil, eu não melhorei do dia pra noite, não tô 100% ainda, mas eu tento e não quero mais passar pelo que eu passei, eu não quero ter mais os mesmos pensamentos que eu já tive e quero poder ajudar outras meninas a verem que ser bonita não quer dizer que não tá relacionado com o seu manequim. Ser bonita é você se sentir bem com você mesma e olhar no espelho e estar feliz com o que você vê. Tente ver as coisas não dentro de um padrão, porque nada é um padrão. O que você vê nas redes sociais é efeito de um ângulo bom de uma foto, ou de um Photoshop, ou de um filtro, ou de tantas coisas que servem hoje em dia para parecer que as pessoas são perfeitas, mas elas não são. Busque ter como modelo pessoas reais para você perceber o que é real e ter consciência do que é real. Porque quando você se fecha muito nas redes sociais, na internet, em coisas assim, você começa a viver num mundo de faz de conta que pode acabar te prejudicando.